Olá, que você esteja bem quando você assistir esse vídeo. O assunto desse vídeo hoje é delicado. Eu fiquei pensando bastante se eu gravava ou não, mas eu pensei que talvez esse vídeo possa ajudar algumas pessoas. É o seguinte, eu tenho um afilhado, amor da minha vida, que é negro. E eu sempre converso com ele sobre a escola e tudo mais. E a mãe dele veio conversar comigo que ele chegou para ela e falou que ele não queria mais estudar história. Porque só que ele tira ótimas notas em história e geografia, né? Ele tem 9 anos. E aí a mãe dele perguntou por quê, né? Poxa, meu filho, mas você tira notas tão boas. E aí ele falou que ele tá que ele tá cansado de ouvir as histórias de sofrimento dos negros, porque na aula de história os negros sofrem muito e ele não quer mais ler sobre isso, ele não quer mais ver isso. E isso me tocou profundamente, assim. Eu fiquei muito triste, sabe? Porque com certeza era algo que eu não gostaria que ele passasse. Como eu sei que os pais, os tios, as mães, as madrinhas, os avós não desejam que as suas crianças pretas passem também. E eu fiquei pensando como eu poderia ajudá-lo, né? Porque eu não vou conseguir mudar a aula dele de história, mas eu posso ajudá-lo a construir o pensamento dele. E uma coisa que eu sempre fiz desde que ele era pequeno eu sou a madrinha dos livros, então eu vivo dando livros para ele. Na última Bienal que teve, aqui no Rio, que foi de 2019, tinha um stand só de livros de diversos países do continente africano. Então eu comprei, eu acho que uns 5 livros para ele, de diversos contos, né, de países africanos. Não dei tudo de uma vez, eu fui dando aos poucos para ele. E comprei também um livro que ele ama, que se eu não me engano, o título, eu já fiz até um vídeo sobre esse livro, que é O Pequeno Príncipe da Favela. Ele já leu esse livro umas 3 ou 4 vezes, é um livro incrível. Que esse, na verdade, é de um escritor brasileiro, assim, é sensacional. E todos esses livros eu sempre dei para ele, justamente para mostrar para ele que ser negro é muito mais do que a história que contam pra gente. Que os negros no continente africano também eram reis, eram rainhas, possuíam terras, eram guerreiros, né? Então eu gosto muito de mostrar também essa história para ele, então sempre mostrei. E aí quando a mãe dele me contou isso, eu chamei ele para conversar e falei, eu não quis tocar com relação ao que ele tinha conversado com a mãe dele, porque eu acho que se ele não. Eu tenho muito respeito pelo meu afilhado. Eu acho que se ele não veio conversar isso comigo é porque ele não queria falar isso comigo. Mas eu fui lembrar a ele o seguinte: eu perguntei para ele, eu falei, você lembra daquele livro que eu te dei? Acho que é Iênega, eu não sei se eu tô pronunciando certo, que fala de uma guerreira, de uma tribo, de um país do continente africano, que o pai queria que nascesse um menino, e aí nasce ela, e o pai queria um guerreiro. Em determinado momento ela foge, ela vira uma grande guerreira e volta para mostrar para o pai que uma mulher também pode ser uma guerreira, pode conquistar territórios, enfim. Então é uma história de pessoas pretas que fala de
de ser guerreiro, de ser guerreira, de ter territórios, de conquistas. Então, não de um lugar de submissão do negro. Eu lembrei para ele também da trilogia de filmes que eu dei para ele, que é do Kirikou. Não sei se vocês conhecem, são filmes, foram produzidos. É uma produção francesa, eu encontrei só no Mercado Livre, mas tem os livros também. Os filmes são extremamente emocionantes e nesses filmes mostram os valores dos povos africanos. Então, o respeito aos mais velhos, a importância da comunidade. Então, eu fui conversando com ele, falando o quão grandioso, o quão importante é o negro, sabe? Como que não é só a história de escravização. Eu falei para ele, os negros não eram escravos, eles foram escravizados. E aí conversei bastante com ele e vou continuar essa conversa porque eu sei que não é uma conversa de um dia. Eu vou continuar alimentando a autoestima dele. Eu vou continuar mostrando para ele negros vencedores. Eu vou continuar mostrando para ele negros extremamente inteligentes, assim como ele, que é muito. Porque é importante. E aí, eu acho que nesse vídeo aqui, que se conecta, né, muito, muito ao mês da consciência negra, empoderar as crianças, nossas crianças pretas, é muito importante. Eu me esforço bastante para ter uma gama de conhecimentos para poder passar para o meu afilhado, para que ele não coloque a autoestima dele nas histórias que são contadas para ele, para que ele sempre tenha a capacidade, desde pequeno, de refletir, de questionar e de ter dentro dele um porto seguro do que ele é potencialidade, né? E eu acho isso muito importante. Então, se você é responsável, talvez estiver passando por essa situação, que você possa lembrar a sua criança que ela é muito maior do que a história de escravização que é contada do povo negro, que o povo negro é muito maior que isso. Que a gente possa sempre exaltar todas as potencialidades do povo preto para as nossas crianças pretas e para todas as nossas crianças. Porque tem aquela frase, né? Nenhuma criança nasce racista, ela se torna. E eu acredito que é importante, ao contar a história da escravização dos negros, a gente contar um pouco da história antes, né? Que eu acho que isso vai trazer um equilíbrio às coisas. É isso, gente. Um beijo.